Hi, hello! Vou apresentar agora um trabalho de minha autoria intitulado Vozes Femininas na Literatura. Vamos lá. Citando aqui, apresenta ela, a meu ver, um modo inaugural de ver e sentir as coisas, mas adota logo uma posição raciocinante e experimental, uma nítida posição de vanguarda. Em qualquer hipótese, poesia é o que não lhe falta, rica de inteligência e emoção, e isto seria o bastante. Prevejo para Helena um lugar de relevo, o absoluz de uma situação original que já lhe cabe, entre os valores que estão surgindo, admiráveis na poesia brasileira de vanguarda. Na verdade, esse trabalho já foi apresentado em monografia do mestrado em Linguística e, enfim, já foi apresentado, publicado, e aqui eu vou fazer só a leitura e vamos lá. Neste trabalho, pretendo fazer um estudo biográfico de uma mulher intelectual do século XX e que vem se destacando com seu trabalho de escritora no universo acadêmico. Falo ainda da poesia de autoria feminina, quando esta trata do trabalho de Helena Parente Cunha. Apresento aqui, talvez, na quarta parte da obra dessa mulher, poetisa, acadêmica, intelectual, tradutora e professora universitária, com a qual eu tive o privilégio, o prazer imenso de ter sido aluna. Mas, enfim, o trabalho de Helena está em seus contos, romances, textos de crítica literária, traduções, ensaios, poesias. Seus textos em prosa focalizam a vida social. A sua poesia reflete suas angústias metafísicas. É preciso uma profundidade maior para tentar desenvolver uma análise de sua poesia, coisa que não farei por não ser de fácil entendimento, e não me achar capaz de falar sobre algo que é tão subjetivo e profundo. Os textos traduzidos para o inglês são da ficção. No acervo da Biblioteca Nacional existem várias obras da autora. A obra de Helena constitui de seus livros publicados. Em seu currículo Lattes existem 22 livros publicados até 2004. Seus romances, seus poemas que tratam das angústias metafísicas da mulher e seus ensaios. Além disso, também seus trabalhos traduzidos para o inglês, alemão, francês, holandês e russo, os seus textos em italiano e suas resenhas críticas. Essa obra abrange artigos, críticas literárias e contos, e foi o que me levou à escolha do tema desta minha dissertação, na verdade já realizada, enfim. Escolhemos tratar da vida e da obra dessa autora em função do nosso interesse pela holística de sua obra, uma mulher batalhadora e que venceu com seu talento e principalmente próprio esforço. Posso afirmar que a admiração que me causou foi decisiva para este estudo. O foco deste estudo, portanto, é tratar das obras literárias da não-ficção que estão na chave do feminismo / feminino, levando em conta a identidade feminina neste mundo pós-moderno. Helena é uma mulher que sempre esteve adiante de seu tempo. Foi a fundadora e membro da Comissão de Coordenação do Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Mulher na Literatura, em 1992, na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou UFRJ, onde leciona na pós-graduação ainda hoje. Aqui eu abro parênteses, esse trabalho foi feito nos anos 2000, então eu creio que não mais se adequa a essa situação de ainda lecionar na universidade citada.
Um breve currículo natural da Bahia, a escritora, professora, estudiosa da psicanálise, possui vários prêmios literários. Professora emérita da Faculdade de Letras da UFRJ, professora titular de Teoria da Literatura, pesquisadora do CNPq, nível 1, licenciada em Letras Neolatinas, Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da Bahia, a especialização pela Universidade de Perugia, na Itália, mestrado, doutorado em livre docência na Faculdade de Letras da UFRJ, pós-doutorado na Escola de Comunicação da UFRJ. Atualmente, além das orientações acadêmicas e das aulas para os cursos de mestrado e doutorado na Faculdade de Letras da UFRJ, lidera um grupo com seu projeto atual sobre as vozes femininas, intitulado Audácia no Dizer ou Medo de Falar, visão psicanalítica e interdisciplinar de vozes femininas brasileiras do século XIX ao XXI. De novo, abre um parênteses aqui, eu cito esse projeto lá nos anos 2000, quando a professora Helena ministrava e orientava lá na Faculdade de Letras nesse projeto, certo? Tudo com relação lá aos anos 2000, 2006, 2007 ou um pouco antes, certo? Continuando. Um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, onde Helena organizou 3 livros com o grupo de pesquisa de pós-graduandos da Faculdade de Letras da UFRJ, o primeiro em 99, o segundo em 2001 e o terceiro em 2004. Agora a poesia de autoria feminina. Abre aspas, cada linha desse livro poderia servir de ilustração ao conceito de poesia como a mais concentrada forma de expressão verbal, que Ezra Pound defendeu. Concentração, condensação, necessariamente algum experimentalismo. Mas tudo isso sem diminuir a emoção, podendo-se dizer de Helena Parente Cunha que surge com este corpo no cerco como uma voz nova carregada de significados poéticos, humanos e psicológicos, que raramente se encontram em livros de estreantes. Apenas abrindo um parênteses para falar do projeto brevemente, a descrição do projeto que Helena lidera, na verdade liderou, trata da multiplicidade dos caminhos seguidos pelas escritoras brasileiras dos anos 90 em relação ao modo como se situam diante do exacerbamento da crise política e social, por meio de uma postura de participação, de denúncia e de alienação. Quadro social e político do Brasil na condição de ex-colônia inserida na voragem da globalização. Traços comuns relativos às audácias no dizer, entre aspas, e aos medos de falar, entre aspas, encontrados na poesia de autoria feminina brasileira desde o século XIX aos inícios do XXI, fatores psicológicos e sociais em vários exemplos da dicção feminina encontrados na narrativa e no poema. Então, continuando, existe uma polêmica muito grande entre os estudiosos no que se refere à literatura feminina. É incorreto afirmar, por exemplo, dizer literatura feminina, já que não existe literatura masculina. O que existe, na verdade, são escritos de autoria feminina e escritos de autoria masculina. Maria Elisa Sevasco, em seu livro 10 lições sobre estudos culturais, narra a trajetória de uma nova disciplina, os estudos culturais, suas aventuras e desventuras em um mundo cada vez mais dominado pela incapacidade de imaginar um modo de vida e, portanto, uma cultura diferente. Ao traçar este percurso, a autora avalia seu potencial de contribuição para uma possível mudança social. Esse panorama de um mundo diferente é algo que não é novo, mas que traz uma contribuição para um possível entendimento
de mudança social no mundo moderno. A mulher conquistou seu espaço ao longo dos últimos anos, quebrou regras, marcou seu espaço na sociedade, marcou sua identidade. Criou um mundo onde pudesse viver sem fronteiras e limites, mas há ainda muito a ser conquistado. No entanto, o primeiro grande passo já foi dado. Observa-se essa conquista da mulher em Laura Esteves, por exemplo, que é uma autora que aborda temas tabus, assume posições avançadas, usando gíria e signos não verbais. A autora transgride também as normas acadêmicas, lançando mão da ironia arma, inerente aos verdadeiros poetas. A poetisa Esteves usa uma linguagem atual para tratar de temas presentes. Com vocabulário simples, expressa desejos e sentimentos da mulher, com temas identitários presentes. Foge à tradição, permanecendo à nostalgia. Em Hall 2003, o autor trata do homem na sociedade moderna que tinha uma identidade bem definida e localizada no mundo social e cultural. Mas uma mudança estrutural está fragmentando e deslocando as identidades culturais de classe, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. Se antes estas identidades eram sólidas localizações nas quais os indivíduos se encaixavam socialmente, hoje elas se encontram com fronteiras menos definidas, que provocam no indivíduo uma crise de identidade. Aí está uma das marcas da modernidade no mundo social. Então, a mulher deixou a casa, a vida privada, para viver também no meio público. Querendo ou não, ela agora é reconhecida pelo seu valor como um ser que pensa, age e que está na mesma competição do mercado de trabalho com os homens. Foi um processo longo e doloroso o percurso da mulher. Houve muitos ganhos, dentre eles o respeito conquistado como ser humano capaz de atuar na vida social pública. A identidade da mulher está marcada nos vários campos da vida social. Vários são os trabalhos de pesquisa que tratam do papel da mulher na sociedade, do papel da mulher neste mundo pós-moderno e da identidade da mulher hoje. Para tanto, meu trabalho relaciona esta mulher pós-moderna ao amplo e magnífico trabalho de Helena Parente Cunha, uma mulher que enfrentou preconceitos vários para conquistar o seu lugar na sociedade, onde os valores que dominavam eram ligados ao papel do homem. Helena soube elevar-se e mostrar o seu valor e o seu papel na sociedade, sem, contudo, deixar de ser extremamente feminina e sensível às coisas ao seu redor. Muito poucas mulheres conseguem isso. É dessa mulher que falo na sessão seguinte. Em Estudo Crítico por Angélica Soares, a autora trata de um conto do livro de contos de Helena intitulado A Casa e as Casas. Segundo Angélica, no conto, a protagonista está de tal forma acoplada à casa que nela se funde e com ela se confunde. Abre aspas, 50 anos de duradouro enquanto repõe camadas sobre as camadas. Fecha aspas. Os tijolos e os troncos e as hastes e a coluna dorsal se pertencem, na simultaneidade das horas e dos frisos. Fecha aspas. Angélica continua dizendo que o narrador acompanha oniscientemente cada passo das memórias da protagonista, que não tem voz. Ela continua em sua crítica descrevendo que imagens de solidificação e de cristalização de hábitos e atitudes juntam-se à estruturação paralelística
motivando-nos à reflexão para a domesticação histórica da mulher. A própria autora da crítica afirma que a separação e a oposição entre a esfera pública do masculino e a privada do feminino, que caracteriza a política do espaço no referido sistema, sempre se encarregou, por sua vez, de garantir a conjugalidade como uma relação entre dominada, a esposa, e dominador, o marido, sendo, entre aspas, a casa o lugar da consistente proteção e da inserção perfeita do corpo da mulher em inteireza e identificação. Ainda com relação à dominação masculina em detrimento da submissão feminina, Angélica Soares discutiu o conto do mesmo livro, Irineia e Dona Luísa. Neste conto, a casa é focalizada como espaço de opressão, no qual Luísa, a protagonista, desejava ultrapassar desde a infância, quando já pressentia, entre aspas, ocultas fendas, por onde exercitava fantasiosamente sua liberdade. Irineia é uma professora autoritária e reduplicadora das leis patriarcais. Antônio é um pai repressor. Luísa é reprimida pelo pai e pela professora. O desejo transgressivo de Luísa já insinua neste conto a situação de excentricidade da mulher, conforme descrita por Linda Hutcheon. Sua gravitação em torno da realidade histórica e material do masculinismo, o que viria a ser enfrentado fortemente pelos feminismos dos anos pós-modernos, através do desafio à noção de centro em suas diversas conformações, uma vez que a centralização sempre esteve vinculada aos conceitos de eterno e universal. No segundo tempo do conto, a menina Luísa se torna Dona Luísa. É o tempo da velhice, quando se reinstalam as relações de poder através da atuação de uma acompanhante. O tema, que trata de poesia de autoria feminina, tem sido bastante discutido não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos, Canadá e nos congressos da ANPOL. Outro exemplo disso é o artigo publicado na revista Verbo de Minas, do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, intitulado, entre aspas, A Literatura e o Feminino. O artigo pretende resgatar a leitura de textos pioneiros no estudo do feminino na literatura, a partir da apreciação da escritora italiana Patrizia Mali sobre esse tema, em O Signo da Diferença, de 1985. Observa-se como a mulher utiliza a linguagem semiótica para criar o discurso próprio do sujeito feminino. Assim, a mulher autentica o seu eu subjetivo através da enunciação da pluralidade de diferenças e multiplicidade de seres que compreende em si mesma. Para Patrizia Mali, o feminismo surgiu como o outro, o oposto à diferença. O feminismo começava a existir como inversão do masculino. No universo do sentido, a mulher exerce um papel importante, mesmo quando não faz uso da palavra. Ela manipula a linguagem do olhar, dos gestos, do corpo. Para não dizer que o tema que trata do universo feminino só interessa às mulheres,
Existe trabalho realizado por homens nessa área. Um texto que aborda o romance de Helena, As 12 Cores do Vermelho, é analisado por Antônio de Pádua. Cada vez mais trabalhos têm surgido com o tema sobre mulheres. Tal é a importância que o assunto alcança. Para tal, citamos o dicionário organizado por Schumacher e Brasil, de 2000, com cerca de 900 verbetes, 270 ilustrações e índice cronológico. Este dicionário torna-se referência obrigatória para o estudo da história brasileira. De Abigail Andrade a Zuzu Angel, passando por Berta Lutz, Clarice Lispector, Escrava Anastácia, Princesa Leopoldina e inúmeras mulheres até então atrás dos panos, são nesse dicionário resgatados 500 anos de luta e conquista de direitos. Citamos alguns depoimentos acerca do dicionário. Abre aspas. Projeto muito importante por propor uma pesquisa original sobre personagens femininos da história do Brasil, principalmente porque a bibliografia nunca deu muita importância às mulheres. Fecha aspas. Aqui Ronaldo Vainfas, professor titular de História na UF. Abre aspas, o dicionário recupera em verbetes a trajetória de 900 mulheres que ficaram de fora da história oficial. Não descuidou ainda, seja da qualidade formal e do grau de fidedignidade dos verbetes que apontam sistematicamente as fontes de onde se originam as informações recolhidas, além de possuir um belo projeto gráfico. Fecha aspas, aqui Jornal do Brasil. Outra citação, abre aspas, um deslumbre o abecedário das mulheres que fizeram a história deste país, reunidas com o merecido respeito e colocadas nos seus devidos lugares. Fecha aspas. Aqui, jornal O Globo. Outra citação, abre aspas, artistas, políticas, índias, escravas, guerrilheira ou cangaceiras, elas ganharam 900 verbetes que fazem justiça ao papel que tiveram. Ou tem na história do país. Aqui, Jornal Estado de São Paulo. Ainda mais uma citação, abre aspas, um dicionário dedicado às mulheres, ou melhor, um dicionário alusivo às mulheres, mas para toda a humanidade. Fecha aspas, aqui o Jornal da Tarde da Bahia. E assim continuamos o nosso trabalho. Helena Parente Cunha, Vida e Obra. Abre aspas, a autora de Corpo no Cerco pratica uma poesia concreta em que soma as conquistas espaciais da escola, referimos-nos ao espaço branco da página e seu aproveitamento como função. Desde há muito praticadas, mesmo pelos que se opõem radicalmente ao concretismo, um modo muito próprio de verso antidiscursivo que, não raro, se mescla às unidades vocabulares em caixa alta, dando ao conjunto um apelo visual bastante eficiente. Helena Parente Cunha, porém, pode dar seu recado sem se preocupar com ser exaustivamente original. Tem força.
Fecha aspas. Aqui a presente citação é de autoria de Fernando Pi, na revista Tempo Brasileiro, número 56, e aparece no livro de poemas Mar a Mar. Bom, falar de Helena é falar de sua obra. Seu livro de poemas, Corpo no Cerco, é um livro de uma época em que a narradora, autora, descreve como sendo repleto de uma angústia existencial, entre aspas. Para ilustrar o que estou me referindo, faço referência ao comentário do professor Eduardo Portela, da UFRJ, sobre este livro, fazendo uma referência à palavra muro. Ele assim comenta: frise-se ainda, muro, um muro cru, com aquele soluço que engulo, e no qual o U é muito inteligente na atmosfera que cria, sem augúrio de ventura, sem vislumbre de algum lume, sucumbo no escuro do fundo muro. Helena Gomes Parente Cunha, seu nome de registro, ou simplesmente Helena Parente Cunha, com destaque para Parente, como a autora gosta de ser reconhecida, tem graduação e licenciatura plena em língua e literatura italianas por gostar do idioma italiano, pela Universidade Federal da Bahia. Nascida e criada em território baiano, concluiu seus estudos acadêmicos e já tinha sido convidada para trabalhar como professora na universidade onde se formou. Casou-se e veio morar no Rio de Janeiro em 1958, onde continuou seus estudos acadêmicos. Na tentativa de se adaptar e ambientar com o novo meio acadêmico do Rio de Janeiro, começa a frequentar palestras e seminários, sem, contudo, nunca ter deixado seus escritos de lado. Publica seu livro Corpo no Cerco, em 1978. Depois deste livro de poemas, surgem outros, como Mar a Mar, além de seus inúmeros artigos publicados. Estudou e obteve seus títulos de mestra, doutora e livre-docente pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. No doutorado, trabalhou sobre Leopardi. Por quê? A resposta foi imediata. Porque a graduação foi em italiano, claro. Helena, até 2004, estava com 22 livros publicados. Um de seus livros, Mulher no Espelho, foi publicado pela editora Arte de São Paulo, em 1985, e teve sua 8ª edição em 2001, pela editora Tempo Brasileiro. Seu trabalho mais recente chama-se Além do Cânone, lançado dia 22 de setembro do mesmo ano. Seu projeto atual sobre as vozes femininas vem contribuir para mostrar o tipo de trabalho acadêmico que ela se interessa e desenvolve. Em entrevista realizada dia 10 de agosto de 2004, na Faculdade de Letras da UFRJ, a autora disse que se não fosse a intelectual, escritora, poetisa, crítica literária e a professora que é, teria sido psicanalista. Se não fosse psicanalista,
seria artista plástica e trabalharia com argila. Confessou que gosta muito de trabalhar com as mãos. Sem sombra de dúvida, fosse qualquer dessas profissões, teria sido uma das melhores, se não a melhor da área. Por que não? Porque Helena se entrega com muito amor e dedicação a tudo que faz. Helena também se interessa por música popular brasileira, MPB. Em seu artigo para a revista Tempo Brasileiro, ela traça um panorama da MPB ao longo dos milênios. No artigo, ela lembra, abre aspas, já faz muitos anos que letras da música popular brasileira têm sido temas de monografias, dissertações e teses de pós-graduandos. Fecha aspas. No final do artigo, ela fala do amor trovadoresco, as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Helena confessa gostar muito desse tipo de poesia, onde as canções tratam com frequência sobre o relacionamento sexual, onde a mulher é enaltecida nos moldes do amor trovadoresco medieval. É claro que essa é a forma de tratamento dado à mulher neste tipo de poesia. O que é mais valioso e que deve ser ressaltado aqui é que o tema do amor recebe um tratamento que raramente ocorre nas canções de hoje em dia. O tema do sexo hoje recebe um tratamento bastante vulgarizado e decadente para a mulher, que é vista como uma simples mercadoria para o homem consumir. É como se a mulher fosse um alimento, que é como se ouve dizer, entre aspas, mulher boa para ser comida. Sobre as características da escritora Helena, posso dizer que muito do espírito da poesia de Leopardi se encontra em seus escritos. Em seu site existem vários textos seus, comentários feitos por estudiosos em literatura, muitos elogios e críticas construtivas. Em seu texto intitulado A Professora, tem um exemplo do que estou falando sobre Helena, carregar o espírito da poesia leopardiana. Assim está, entre aspas, ela tinha morrido a caminho do hospital universitário. Então, o tema da morte, da escuridão, são presença marcante nos textos de Helena. Mas não observei essa característica em nenhum momento no ser humano. Helena, ao contrário, em nossos 2 encontros para a entrevista, notei uma mulher meiga, inteligente e corajosa. Ainda dentro dessa temática sobre Leopardi, quero ressaltar para o prefácio escrito por Paulo Ronay, no trabalho de Helena intitulado O Lírico e o Trágico em Leopardi, sobre seu volume de contos, escreve Ronay, volume de contos originalíssimos, os provisórios, com que renova a noção do tempo na ficção. Sobre seu livro Mar-a-Mar, aspas, versos de diáfana beleza, mar-a-mar, em que palavras e silêncios se equilibram magicamente. Fecha aspas. Sobre Helena, ele assim escreve, entre aspas, aluna inteligente de mestres bem assimilados. Ronay opina ainda sobre a poesia leopardiana. As poesias de Leopardi, tão mal conhecido entre nós e de cuja leitura se pode derivar extraordinário enriquecimento íntimo, essa poesia surgida de abismos dolorosos, duramente vivida e sofrida, desenrolado, por assim dizer, em volta de um tema único, intemporal em suas peças mais perfeitas, constitui o protesto,
e o mais belo, mais angustiado contra o destino humano. Ainda sobre Helena, abre aspas, poeta ela mesma, Helena impôs-se a tarefa de acompanhar de perto esse trabalho milagroso da linguagem, que ela identifica com a própria realidade e, graças a uma sensibilidade particular, alcança resultado raramente atingido em trabalhos deste gênero. Diante destes relatos, creio que não há mais nada a ser dito, apenas acrescentando, quero continuar ressaltando para o estudo crítico feito pela professora Angélica Soares sobre um dos contos de Helena intitulado A Casa e as Casas. Aqui a Angélica Soares apresenta o texto, abre aspas, A Mulher e a Casa, representações do envelhecer em Helena Parente Cunha, fecha aspas. Ela diz sobre o discurso heleniano no conto A Casa e as Casas. A protagonista está de tal forma acoplada à casa que nela se funde e com ela se confunde. As considerações finais agora para esse estudo, citando aqui e finalizando, abre aspas, o discurso concentrado de Helena Parente Cunha, tanto maior quanto mais concentrado, corpo no cerco, não deve ser confundido com um conjunto de poemas datados, em que a época perturbasse ou impedisse a eclosão do tempo, porque deve ser lido como a reunião da poesia. O poema expressa a época da mesma maneira como a poesia guarda e é guardada pelo tempo. Helena, poetisa do tempo, mostra neste e em todos os seus fazeres que a previsão, entre aspas, de Cassiano Ricardo foi mais do que uma previsão, foi uma visão certeira e iluminada, fecha aspas. Bom, essa citação é de Eduardo Portela, apresentada no livro de poemas de Helena Parente Cunha, Mar a Mar, onde o autor lembra do comentário feito por Cassiano Ricardo. Bom, difícil concluir algo que é imenso e infinito em possibilidades e, acima de tudo, grandioso pelo tamanho imenso de sua obra. Várias são as contribuições e participações dessa autora, que é ao mesmo tempo talentosa e merecidamente prestigiada. Vários são os autores que a colocam em suas antologias e livros. Ramalho, 1999, apresenta Helena em seu livro. Viana e Guidin, 2003, é uma antologia que reúne contos de 32 escritoras brasileiras, dentre eles o conto O Pai, de Helena, onde a mesma retrata a luta de sobrevivência e denúncia à ditadura patriarcal. Vanderlei, 2004, é professora de literatura na UF e tem um artigo onde fala sobre a antologia de Viana e Guidin, já citada. Confesso, portanto, que este foi um trabalho muito difícil do ponto de vista da responsabilidade em apresentar uma fiel trajetória da autora em questão, mas ao mesmo tempo um trabalho que abre visões múltiplas de negociação e renegociação com o discurso do novo e do moderno em um mundo controverso e dinâmico.